Fala galera, tudo jóia? Tudo bem? Povo do TJ, galera, ó, foi muito difícil conseguir organizar essa gravação. Eu tô fazendo aqui em casa, vocês estão vendo, numa gambiarra danada, vocês não fazem ideia. Tem um tal de sistema aí OBS que coloca a gente para gravar, mas eu não consigo jogar pro slide direito para poder escrever. É uma dificuldade danada. Eu tive que jogar no modo de leitura e fazer uma gambiarra aqui para jogar, para poder mostrar a tela para vocês, mas isso não importa. O que importa é que eu consegui finalmente aqui entrar. Vamos tentar fazer aí em blocos de 30 minutinhos. Eu não consigo nem olhar aqui para ver onde é que está contabilizando isso. Vou fazer pelo relojão mesmo e vamos tentar para ver se vai dar tudo certo, tá? Então vamos lá, galera, ó. Hoje a gente começa a trabalhar um papo em relação à língua portuguesa. E você sabe muito bem que a língua portuguesa é demasiadamente importante. Afinal de contas, ela é o carro-chefe em qualquer concurso. Ah, mas peraí, Sidney, como é que ela é o carro-chefe em qualquer concurso? Tem concurso que coloca peso 1, coloca menos questões. E aí? Nesse concurso também é carro-chefe? Claro que é, porque a língua portuguesa ela não está presente apenas na prova de língua portuguesa, ela está presente em todas as outras disciplinas. Quando você entende língua portuguesa e entende elementos coesivos, você consegue compreender enunciado de outras matérias. Facilmente você consegue resolver uma questão de direito constitucional, de direito administrativo, de informática. Às vezes o camarada tem até um bom conhecimento técnico acerca daquele assunto jurídico, mas ele não entendeu o que a questão pediu. O problema dele não é jurídico, o problema é linguístico. Então a gente tem que estudar sempre a língua portuguesa. E em língua portuguesa não tem muito o que escolher. Ah, eu tenho que escolher determinada matéria? Não. Eu só faço uma análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical. E uma redação, por exemplo, nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Pega qualquer tipo de texto para ler. O que você vai buscar? Entendimento. Então, se for um texto narrativo, você vai fazer as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando aquilo aconteceu? Onde aquilo aconteceu? Como aquilo aconteceu? E quem participou? E se você tiver de produzir um texto narrativo, você vai ter que responder a estas 4 perguntas: quando, onde, como e quem. Ah, Sidney, mas a nossa banca cobra mais a dissertação. Sim, ela gosta, a banca Sebrasp, de cobrar narração e também dissertação. E óbvio que acaba privilegiando a dissertação. Mas quando você lê um texto dissertativo, o que você procura? O porquê e o para quê das coisas. E quando você produz um texto dissertativo, você tem que responder o porquê e o para quê das coisas. O porquê está intimamente ligado a essa noção de causa e consequência. Por quê? Qual é a causa? E aí eu venho com a consequência. O para quê com a finalidade, qual é o intuito, o objetivo daquilo ali. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, quando a gente pensa na língua portuguesa como um todo, nós temos 5 modalidades para estudar, que estudam 5 campos da língua portuguesa. Nós temos a fonética e fonologia, e para nós, basicamente em concurso, a gente acaba estudando a fonologia, porque a fonética é um estudo mais aprofundado, é de onde vem o som, e isso não nos importa nesse momento. O que nos importa é o som. Na fala, nós produzimos demasiados sons e precisávamos de um recurso para poder registrar isso. Os sons nós chamamos de fonemas. O registro disso na escrita a gente chama de letra. É por isso que várias bancas cobram a noção de letras e fonemas. Mas isso é muito fácil. Basta pronunciar a palavra para ver se tem realmente o mesmo número de letras e fonemas. Se eu pronunciar a palavra árvore, aí vamos supor que a banca peça o número de letras e questões. Letras é muito fácil. É só contar. Árvore tem uma, duas, três, quatro, cinco, 6 letras. Agora, será que tem 6 fonemas? Tem, ó. Ar, som do A, som do R. Vo, som do V, som do O. Re, som do R, som do E. Mas em concurso, quando isso cai, o avaliador não dá mole. Ele coloca palavras que de fato sejam diferentes. Então ele coloca, por exemplo, a palavra carro. E aí a palavra carro tem 5 letras, mas ela não tem 5 fonemas, pois eu não falo carorô, eu falo carro.
aqueles dois R's ali, eles formam um som de um R forte. Nós falamos que isso é um dígrafo. O que é um dígrafo? É quando eu tenho duas letras e apenas um som. Então a palavra carro apresenta 5 letras e 4 fonemas. E a palavra táxi? Ela tem 4 letras, mas o X ele não tem som de X apenas, ele tem um som de KS. Pode ver que a gente não fala táxi, a gente fala táxi. Então eu tenho na palavra táxi 4 letras e 5 fonemas, 5 sons. Como é que a gente chama esse processo? De dífono, quando eu tenho dois sons e uma única letra. Então, para não confundir, dígrafo, duas letras, um único som. Dífono, dois sons, uma única letra. E é muito simples, porque na língua portuguesa a gente só tem o dífono com a letra X formando o som de KS. Agora, dígrafos, nós temos vários e precisamos tomar cuidado. O carioca, então, tem que tomar muito cuidado com o dígrafo do SC, da palavra piscina, por exemplo, nascer, por exemplo, pois a gente fala muito chiado. Então é normal o cara falar piscina, nascer. E aí ele acaba achando que ali tem um outro som, quando na verdade, piscina, nascer, no S, no C, eu tenho apenas um som e não dois. Então cuidado com isso, você carioca, se essa daí cai na prova, tá? Agora, além da fonética e da fonologia, a gente tem a morfologia, que estuda a estrutura e a formação das palavras e principalmente as classes gramaticais. E eu ouso dizer, a classe gramatical é a base da língua portuguesa. Enquanto eu não sei identificar uma classe gramatical, eu não sei nada. Então, se eu olhar e não souber dizer assim, ó, é um substantivo, é um adjetivo, é um verbo, é um pronome, eu não sei nada. Agora, a partir do momento que eu olhe e fale assim, ó, é um adjetivo com certeza, ponto, bingo, você já está anos-luz na frente de muitos candidatos, pois é a partir disso que de fato você vai começar a entender o resto da língua. A gente pensa muito que a nossa análise é sintática, pois passamos a nossa vida inteira na escola aprendendo que a análise é sintática, quando na verdade ela não é. A análise é morfossintática. Eu não tenho como olhar para um elemento e classificá-lo sintaticamente de forma isolada. Eu tenho que ver a quem ele está ligado morfologicamente, ou seja, a qual classe gramatical ele está ligado, para aí sim classificar sintaticamente. Vocês podem ver que é muito comum em concursos os avaliadores colocarem termos preposicionados e perguntarem a função sintática. Sabe por quê? Porque ele sabe que muito candidato vai responder de cara objeto indireto. A gente se acostumou aí, tem preposição objeto indireto, mas peraí, a análise não é morfossintática? Então eu tenho que ver a quem o camarada está ligado morfologicamente para aí sim classificar sintaticamente. Então, ó, para ser um objeto indireto tem que estar ligado a um verbo. E detalhe, não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto, pois se estiver ligado a um nome, existe uma grande possibilidade de ser um complemento nominal e pode ser inclusive uma adjunta de nominal. Mas se estiver ligado a nome, jamais será objeto, porque objeto é complemento de verbo. Então, classe gramatical é bem importante, tá, gente? Agora, nós temos 10 classes gramaticais. Eu vou bater um papo com vocês sobre isso, obviamente. Só que das 10 classes gramaticais, 3 são demasiadamente importantes e é atrás delas que vocês devem ir. Primeira classe, o verbo, porque é a classe mais importante de todas. Na verdade, o verbo não é só a classe mais variável de todas, é a mais importante, porque é a partir de um verbo que surge a análise sintática. É a partir do verbo que eu descubro quem é o sujeito, que eu descubro quem é o objeto, que eu descubro quem é o adjunto adverbial. É a partir do verbo, ou seja, ele é o cara na análise sintática. Ah, mas por que é importante entender a análise sintática? Ora, e se a minha prova cobrar mais processos de análise textual? E aí? Vamos lá, vamos pontuar isso logo no início. A nossa banca, ela realmente faz um meio a meio.
Ela cobra metade de análise gramatical, metade de análise textual. Só que essa análise textual depende, obviamente, da análise gramatical. Não pense o contrário, não. Para você entender, por exemplo, pontuação, o caso da vírgula, você tem que entender muito a análise sintática. Você tem que saber o que é um sujeito e o que é um predicado, porque você não pode separar o sujeito do predicado, você não pode separar o sujeito do verbo. Você tem que saber o que é um objeto, o que é um complemento verbal, porque você não pode separar o verbo do objeto, seja ele direto ou indireto. Você tem que saber o que é um adjunto adverbial, se está na posição original ou deslocado, para saber se tem vírgula facultativa ou vírgula obrigatória. Então, não adianta achar que dá para privilegiar determinados assuntos em detrimento de outros na língua portuguesa. Não tem para onde fugir. Tudo está interligado. Eu sei, é assustador. Parece um bicho de sete cabeças, mas tem um outro lado bom. Cai em tudo quanto é concurso. Então, se você continuar estudando rotineiramente aí a miúde, com certeza uma hora você vai ficar fera, tá? Continuando a pegada aí das modalidades. Então, falamos da fonologia, falamos da morfologia, agora a gente vai falar da estilística. A estilística estuda o estilo. Alguns chamam de pragmática. Na verdade, é a modalidade mais complexa que existe na língua portuguesa, pois ela é o elo entre gramática e literatura. Tudo que tem de paralelismo, tudo que tem de figuras, tudo está ali. Só que a gente não se preocupa muito com isso não, porque o concurso não aprofunda. E o que há de importante aí, a gente traz para o campo da semântica. A semântica é responsável por estudar o significado na língua portuguesa. A própria estrutura da palavra semântica é interessante para servir de exemplo. Sema significa ideia. Então vamos pegar a palavra semáforo. Sema, ideia, foro, levar, apontar. Então a palavra semáforo, ao pé da letra, significa levar uma ideia, apontar uma ideia. Ora, que ideia? Se está verde eu sigo, se está amarelo eu tenho atenção e se está vermelho eu paro. Então a semântica está diretamente ligada à compreensão das palavras, ao sentido das palavras e também à relação do texto como um todo. Então tem duas pegadas aí interessantes. Primeiro, em relação ao conhecimento vocabular. Nós temos quase 500 mil palavras na língua portuguesa e ninguém sabe. Eu não sei, mas o Bechara também não sabe, tá? Não é demérito nenhum. Ninguém sabe. É por isso que a gente tem dicionário. Aliás, tem dicionário de um monte de coisa, mas dicionário geral ali, tipo um VOLPE, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, só que você não pode apenas consultar quando te der vontade no dicionário. Você já percebeu que a nossa banca cobra algumas palavrinhas rotineiramente. Então você já sabe que tem ali aquela pegada e de vez em quando cobra outras palavras um pouco mais complexas que não fazem parte do nosso convívio normal no dia a dia. E é o que eu tenho que fazer concurseiro esperto? Eu tenho que criar o meu caderninho do vocabulário. Apareceu uma palavrinha diferente, vou lá e anoto. Coloque o significado de preferência logo em seguida. Nada de deixar para depois. É na hora. E agora é que vem um pulo do gato. Não é deixar ali no caderno. Bastaria comprar um dicionário. É trazer para o seu dia a dia, para a tua conversa com os amigos, para as tuas produções textuais. Você tem que ficar ligado em relação a isso, porque dessa forma você vai se familiarizar. Eu tenho certeza que você já passou por determinada situação. Você viu uma palavra na prova e pensou assim: meu Deus, eu já estudei isso em algum momento, eu já vi isso no dicionário, mas adivinha? Você não lembra mais exatamente o que significa. E se o perfil ali do texto, se o contexto não permitiu uma análise um pouco melhor, você ficou ali, ó, a ver navios e não conseguiu responder a questão. Então não dê esse mole. Traga para o seu dia a dia, traga para a tua redação, para a tua conversa, para que você fique familiarizado. Outro aspecto relacionado à semântica, que tem a ver com a compreensão do texto geral. Quando a gente pega um edital de língua portuguesa, a gente vê de cara aquela relação de compreensão e interpretação de textos, não é verdade? Pois bem, compreensão é uma coisa e interpretação é outra coisa.
completamente diferentes se a gente olhar bem de perto. Então, alguns critérios a gente já precisa analisar aqui agora. Vamos pensar você que está encarando esse concurso pela primeira vez e você que já encarou algumas vezes outros concursos. O cara que já fez concurso vai se identificar muito bem. Quem não fez, pega isso ó, como dica de ouro. Quando a gente vai para uma prova e abre o caderno de provas, a primeira coisa com que a gente se depara é o texto. E aí, geralmente, o candidato faz uma leitura equivocada. E é por isso que ele dá mole. Ele termina de ler o texto e ele fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o texto. Pega um texto de 30 linhas, começa a leitura. Lá pela linha 7 ou linha 8, você já começa a dispersar, pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no namorado, na namorada, quem tem amante pensa na amante. É uma loucura, mas vai na marra até o final do texto. Mas fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que você não sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública. E aí, tu vai fazer o quê? Você tem duas opções neste momento. Ou você parte para a prova sem ter entendido o texto, normalmente até é a melhor opção. Mas vamos lá. Será que vai ter tanta questão de gramática assim? Será que eu quero correr o risco de não acertar as questões de texto? Ah, eu não posso dar esse mole não. E aí qual é a outra opção? Uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha. O problema é quando ela não funciona, porque aí imagina, você lê o texto duas vezes e não entendeu nas duas vezes. Não há cristão no mundo que mantenha a calma. Isso vai abater você. Vai mexer com o teu psicológico, tua autoestima vai lá no fundo, você vai ficar sem confiança. Eu faço uma comparação, uma analogia bem simples com um jogador de futebol. O jogador de futebol ele pode ser brilhante, pode ser um Messi, um Cristiano Ronaldo da vida, mas se no dia a confiança não estiver elevada, não vai funcionar, não vai jogar bem. E você pode pegar um jogador mediano, mas que no dia, não sei por que, está com a confiança lá nas alturas. Esse cara vai arrebentar no jogo. A mesma coisa funciona no concurso público. Você pode ter um candidato extremamente técnico, que sabe todo o conteúdo, mas no dia deu aquele caô e ele ficou desmotivado, a autoestima dele foi lá no chão, ele está sem confiança, uma leitura equivocada aí do texto, ele não vai fazer uma boa prova. Agora, e o candidato mediano? Se fez uma boa leitura do texto e compreendeu, ele já ganha a prova ali. Caraca, entendi tudo. E sabe o que a gente precisa fazer para entender bem esse texto? Uma coisa muito simples, uma leitura em voz alta. Calma, que não é com esse tom de voz que eu estou utilizando aqui não. É só um leve balbuciar. Eu não sei se vocês sabem, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Então, em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto existem as pausas e as entonações, e é por isso que ele não gagueja. Quando a gente faz a nossa leitura mental, não tem a pausa e a entonação. Então a leitura é muito rápida, dispersiva. Quando eu leio em voz alta, primeiro, leio mais devagar. E aí eu começo a perceber as pausas e as entonações do texto. Consequentemente, vou compreendê-lo e interpretá-lo melhor. Primeira dica que eu já estou te dando. Pega aí que ela vale ouro, tá? Segunda dica. Existe dentro do texto um negócio que a gente chama de coesão textual. E aí a gente divide a coesão textual em coesão referencial e coesão sequencial. O que seria a coesão referencial? É quando um elemento faz referência ao outro no intuito de evitar repetição. Então, na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Qual é o principal elemento da coesão referencial? Mencionei aqui no início do bloco. É o pronome. O pronome. Aliás, eu falei que tinham três classes gramaticais importantes, acabei falando só do verbo, agora eu vou falar das outras duas. Ó. O pronome é a principal classe gramatical para coesão referencial, porque ele trabalha pronome. Então vocês vão perceber que sempre haverá uma relação entre substantivo e pronome, porque o pronome das duas, uma, ou acompanha o substantivo ou substitui o substantivo. Então, o que você vai fazer na prova quando perceber essa relação? Você vai sublinhar o substantivo e envolver o pronome. E, de preferência, puxar uma setinha do pronome para o substantivo. Isso vai fazer você compreender melhor o texto,
quiçá, pode ser uma questão da tua prova. Pode ter ali, ó, na tua prova, tá? Então vamos lá, meus amigos do curso Fórum. Vamos agora para a questão da coesão sequencial, que tem o quê? A sequência das ideias empregadas dentro do texto. Você tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Quem é que faz isso? É a conjunção. Conjunção é a terceira dica. Então, primeira dica, ler em voz alta. Segunda dica, sublinhar substantivo, envolver pronome e ver a conexão entre eles. Terceira dica é marcar a conjunção. E como? Colocando entre colchetes e de preferência puxando uma setinha e colocando o seu valor semântico. Então, apareceu um porém, puxa uma setinha e escreve assim, ó, adversidade, oposição. Apareceu um portanto, puxa uma setinha, escreve conclusão. Apareceu um porquanto, puxa uma setinha e escreve ali explicação. É assim que você faz. Sidney, já segui as 3 dicas, realmente melhorei da água para o vinho. Eu era 0%, agora eu estou em 90%, mas eu quero chegar a 100%. E por que eu quero chegar a 100%? Porque ainda há textos que me confundem. Quando eu pego um texto mais leve, eu tiro de boa. Mas quando é um texto filosófico, antropológico, sociológico, quando trabalha ali questões políticas relacionadas à economia, e são assuntos que eu realmente não tenho um pleno domínio, e aí? O que eu faço? Então, a quarta dica é essencial não para a língua portuguesa, mas para qualquer leitura, não só na prova, como de um livro qualquer. Quando você pega um livro um pouco mais difícil, faz a leitura da primeira página e passa para a segunda, você fica com a sensação horrorosa que é assim: meu Deus, eu li sobre o que mesmo? E aí você tem que voltar e ler tudo de novo. É horroroso, mas não há outra forma. Você tem que voltar e ler tudo de novo. Agora, como é que você pode minimizar isso e elevar a sua compreensão e a sua interpretação tanto no livro quanto no texto da prova? Fazendo resumos dos parágrafos. Como assim, Sidney? Terminei de ler o parágrafo e aí eu vou pensar o que eu entendi deste parágrafo. Não é o que eu entendi do texto, não. É parágrafo a parágrafo. E aí você vai fazer um breve resumo daquilo que de fato você entendeu. Não precisa ser muito bem elaborado, não. É só puxar uma setinha assim e escrever numa pequena frase o que você entendeu. Pode ter certeza, com essas 4 dicas, você vai melhorar muito a sua análise. Agora, entendi o texto? Entendi. Ah, Sidney, eu não entendi um fragmento ou outro. Isso não importa. Entendeu a totalidade? Entendeu, né? Eu tenho certeza que você entendeu. Você sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública. Você sabe. Então agora você pode partir para a questão, para saber se ela é de compreensão ou se ela é de interpretação. Se ela for de compreensão, ela vai te jogar para dentro do texto. Se ela for de interpretação, ela vai te jogar para além do texto. Isso influencia em quê? Na ordem dada, no comando dado. A questão de compreensão, ela tem os seguintes códigos. Segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal e por aí vai. E se a questão fizer isso, você tem mais é que agradecer a Deus e levantar as mãos para o céu. Tem mais é que fazer isso. E sabe por quê? Porque ela está te direcionando. Então você não pode ser preguiçoso. O Sebrasp gosta de direcionar. Isso é bom para a gente. Você vai voltar ao texto. Por exemplo, mandou para a linha 5. Você vai voltar à linha 5, vai marcar aquele termo ali. E sabe por quê? Porque provavelmente a resposta àquela questão está ali naquele entorno. Se eu não rabiscar, claro que eu posso achar, mas eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, o rabiscar ali é para facilitar a tua procura. A prova de língua portuguesa tem que ser rabiscada. E se a questão número 2 fizer o mesmo te mandando para a linha 13? Você vai voltar mais uma vez, vai até a linha 13 e vai marcar aquele termo ali. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Afinal de contas, a resposta está dentro do texto e você vai achar. É só procurar. Ali está. Agora, se a questão for de interpretação,
Aí o bicho pega, porque vai além do texto. O comando muda completamente. Agora não é mais segundo texto. Agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. Então eu estou falando de conhecimento de mundo. Se vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então tem sim que ter lido bons livros, tem sim que ter visto bons filmes, tem sim que ter escutado boa música. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Viagens, tudo isso vai contar. E aí você vai falar, pô, então tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta. Mas para a nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que na tua prova você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E dentro dessa perspectiva, só existem 3 erros interpretativos, 3 erros de entendimento. São eles: o erro da redução, o erro da contradição e o erro da extrapolação. Vou fazer uma pequena analogia para que vocês possam entender isso facilmente. Então imaginem que eu encontrei ontem, lá na Praia da Barra, o Paulo Nasser e o Belo. Nasser e Belo. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Nasser estava de sunguinha branca e o Belo estava de sunguinha amarela. O que você interpreta disso? Calma, calma, vamos lá. O que seria um erro de redução? Seria dizer que o tema central do texto é a cerveja. E seria reduzir demais, afinal de contas, a cerveja foi apenas um elemento do texto. E detalhe: quando uma questão pergunta sobre tema central do texto, é fácil demais. Até porque a nossa banca, na maioria das vezes, trabalha textos dissertativos. E você, obviamente, vai encontrar o tema central ali já no parágrafo de introdução. Se você não conseguir perceber muito bem, olhe para o de conclusão, porque o de conclusão retoma a introdução. Então, opa, o que foi mencionado ali em cima foi mencionado aqui embaixo de novo. Se eu estava na dúvida sobre o tema, agora eu tenho certeza. É assim que funciona. Bem simples, não é? Agora, existe também o erro de contradição, que seria dizer que o Nasser e o Belo são inimigos. E caramba, não tem como. Como eles são inimigos? Eles estão na beira da praia, com traje de banho, tomando a cerveja gelada, eles podem ser qualquer coisa menos inimigos. Mas adivinha, se a tua leitura for desatenta e este pequeno texto for inserido dentro de um texto muito maior, facilmente você pode não enxergar a troca de amigo por inimigo. Então tem que tomar cuidado. Ou seja, essa leitura em voz alta não serve só para o texto, serve para as questões. Não serve só para a prova de língua portuguesa, serve para todas as outras partes da tua prova. E aí, continuando, a gente tem o erro de extrapolação. Alguns alunos me perguntam, Cid, o que é isso? É quando uma questão fala algo que não foi dito de verdade ali dentro do texto. Por isso, extrapola as margens do texto. Neste caso, seria dizer que o Belo e o Nasser são namorados, que eles têm um caso. E eu vou dizer, não. Ué, como não, Cid? Eles não podem ter? Ué, eles até podem ter, mas neste caso, especificamente com este texto, não dá para eu fazer esse tipo de análise, porque em nenhum momento foi mencionado algo sobre a sexualidade deles. Então, dentro deste pequeno texto, o que dá para compreender? Que são 2 homens conversando. E o que dá para interpretar, deduzir e inferir? Que são 2 amigos conversando. Então, já falamos das 4 modalidades. Essa introdução, hein? Tá pesada e eu só tô aqui no gogó, hein? Espero que você esteja anotando. Agora, para finalizar as 5 modalidades, nós temos a modalidade que estuda o campo do relacionamento. É a sintaxe. E por que a sintaxe é tão importante? Porque ela me dá todo o processo de análise sintática que existe na língua portuguesa. Todas as relações, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. E aí dessas 5, 3 são demasiadamente importantes. A sintaxe, a morfologia e a semântica. Elas sempre vão caminhar juntas. Pensa, por exemplo, na aula de regência verbal. Você pega, sei lá, o verbo assistir. Aí o verbo assistir no sentido de presenciar,
vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Caramba, eu estou falando de um verbo, que é uma função morfológica. Eu quero classificá-lo em transitivo, intransitivo, de ligação, que seria um aspecto sintático. E para isso eu dependo do sentido de presenciar, ó. Então seria semântica. Isso sempre caminha junto, tá? Então vamos lá, galera. Batemos um papo inicial bem bacana e agora a gente vai enveredar para o primeiro aspecto da língua portuguesa, que é a fonologia. Só que quando a gente pensa em fonologia, sim, a gente pensa naquele processo de identificação de letras e fonemas, mas a nossa banca especificamente gosta de quê? Da acentuação gráfica. Então, no próximo bloco, a gente já vai entrar na relação da acentuação gráfica para entender como é que funciona tudão, mas tudão mesmo, e entender as pegadinhas que só o Sebrasp sabe fazer, tá? Então, até daqui a pouco, galera.